Olá, aluno. Meu nome é Adilson. Nós vamos conversar sobre ciência política e falaremos da unidade 2, tá? Do nosso conteúdo. Nós vivemos imersos, né, na forma Estado. Nós discutimos antes a institucionalização daquele poder que é cotidiano, existencial, nosso mundo da vida, e agora nós vamos trabalhar mais nessa forma instituída, nessa forma que se elabora com a própria construção da sociedade, da vida social. Gustavo Barbosa nos ajuda a discutir que elementos diferentes do Estado e que forças atuam com relação a esse formato Estado, por exemplo, em sociedades indígenas. Então, é possível encontrar forças que são represadas, né, mas que formariam um Estado, né, forças estatizantes, digamos assim, numa sociedade que não tem Estado. E ele ajuda-nos a perceber também, citando Pierre Clastres, que é um estudioso, né, tanto da sociedades indígenas quanto da sociedade contemporânea, e que é possível perceber também fatores inibidores do Estado, o que seria forças que seriam obstáculos para a efetivação do Estado. Quer dizer, nossa sociedade pode não ter Estado e as sociedades indígenas, por exemplo, têm elementos estatizantes. É uma relativização interessantíssima, porque ele vai fugir, ela vai nos oferecer alternativas para pensar essa forma acabada do Estado. Nosso caminho aqui, né, para a exposição considera as áreas, né, as disciplinas de antropologia, sociologia, geografia e, é claro, né, principalmente os cientistas políticos. Bom, vamos seguindo. O Attila Boron é um cara importante nessa discussão e ele vai mostrar que o Estado é uma solução histórica. Há períodos em que nós temos a solução estatal se expande, a solução se retrai, enfim. O próprio Paul Claval, né, vai tratar disso, né, e ele vai mostrar que, né, as interpretações para a existência do Estado mudam muito, né. Então eu tenho a visão do Estado como sendo algo porque né? Eu dou uma explicação funcional, né? O Estado é a solução do momento e é a solução absoluta. E ele vai mostrar, os críticos, né? Nós vamos ver também, que tem uma interpretação histórica. Quer dizer, o Estado é a solução de um momento e se torna problema também em outro momento. O Boron vai mostrar que o Estado surge em momentos diferentes da história, de modos diferentes também, com formatos diferentes. Então, nós temos países, né, a forma estatal, os estados anglo-saxões, como britânico e estadunidense, mais, né, antecedentes, e as formas tardias, né, por exemplo, como alemãs e como a solução alemã e italiana, né, no século XIX. Então nós temos formatos estatais distintos. Esse Estado, na década de 30, é visto como, né, o Estado nacional, o Estado territorial, ele é visto como solução, e depois ele é visto, né, ele passa a ser visto, né, momentos depois, períodos depois, como problema. Então, não é uma solução absoluta. Aliás, do ponto de vista cíclico, todo problema se torna, né, precisa de uma solução e essa solução se torna um novo problema, né? É uma visão importante. O Boron, como estudioso de América Latina, ele vai identificar a forma estatal básica, né, que nós temos, né, no continente,
nos países latino-americanos como um Estado voltado para a piora das condições de vida da população, como sendo produto de pactos, né, que vão empobrecer a população e dar pouco retorno para aquilo que arrecada. Num processo de arrecadação tributária, nós vamos perceber que são estados que pouco atendem a população. Portanto, são formas muito privatizadas, são formas pouco públicas, né, diferente do que muitas vozes anunciam. Norberto Bobbio, né, traz algumas considerações importantes sobre o público e o privado e as relações que elas devem ter. Nós já havíamos citado essas relações com o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, e precisamos fazer novas considerações sobre o público e o privado aqui. O Estado, ele próprio, é uma combinação, uma solução entre as demandas privadas que se sintetizam e deveriam ser, né, uma síntese pública. O Robert Heilbronner, né, é um economista importante, mas que transcende a via econômica de questionamento, né? No seu livro A Natureza e a Lógica do Capitalismo, um livro que eu recomendo como sendo fundamental, ele vai discutir como é que o movimento do capital e a composição do capital passa a interferir e a formar o próprio Estado, né? Quer dizer, quando eu vou decompor o Estado, quando eu vou procurar suas dimensões, como é que eu o encontro, né? Como é que, para que haja economia e política, que tipo de relações essas dimensões têm? É preciso, do ponto de vista do poder, ceder espaço para as questões produtivas, comerciais e econômicas, para que haja uma certa coexistência das dimensões, cultural, territorial, enfim. Essa discussão é feita pelo Heilbronner, tá? Ela é feita também pelo Boron, e que vão, né, trazer isso para a discussão na esfera política. O Boron fala que há uma idolatria do próprio Estado, né? Isso muitas das vias de interpretação vão tratar do Estado como sendo a forma acabada do poder político, enfim. O Boron vai nos trazer essa ideia, né, mas que é comum a todos os críticos, principalmente da vertente marxista, que trazem um elemento importante para essa discussão, que é a ideia de que o Estado não agonizou e morreu com o processo de globalização do capitalismo, principalmente identificado, né, após a década de 70 do século XX, e no qual muitos observadores identificaram a perda relativa de importância do Estado como sendo o seu fim. Ele vai mostrar, inclusive estatisticamente, a participação do Estado na solução dos grandes problemas cíclicos do capitalismo. Então ele mostra um fortalecimento do Estado e não sua diminuição de importância. Uma classificação, né, que a gente pode ver dos poderes, né, há uma visão, né, uma outra classificação, mostrando o legislativo, né, quem faz leis, quem executa, o próprio judiciário que fiscaliza. Nós vamos depois, na unidade 3, mostrar a base, né, de criação desse poder, no Montesquieu. No momento interessa a classificação. Essa forma de lidar com o Estado, nós vamos perceber também uma certa ambiguidade, né, naquela questão que eu trouxe para vocês do público e do privado. É preciso perceber que há, né, a comunidade, né, na base, né, a comunidade que define e decide como é que o Estado deve ser. Há uma soberania dessa comunidade, há uma autoridade, né, que deveria acontecer, do ponto de vista formal ela existe, e a pessoa que encarna esse poder no Estado, no caso do presidencialismo, na figura do presidente. Então nós temos uma relação entre público e privado que precisa ser bastante esclarecida para que as pessoas consigam votar, por exemplo.
para que elas encaminhem, para que elas emprestem seu poder, né, individual, para que os parlamentares e essa figura central do executivo comandem a nação. O Bresser Pereira estabelece, por exemplo, uma distinção entre Estado-nação e Estado, na qual o Estado seria uma entidade administrativa, enfim, essa estrutura que estabelece a organização do poder. Enquanto Estado-nação deve ser considerado como a representação dos próprios povos sintetizados e aglutinados nessa nação. Aglutinação que é sempre tensa, né? Como nós vamos ver, a nação junta os povos, né? Há uma lei, né, de 67 que estabelece o formato e a estrutura, né, a cadeia, né, de administração pública, administração direta, indireta, as autarquias, como é que os ministérios funcionam, como que os poderes funcionam, enfim, o legislativo, o tamanho e os organogramas. A Cláudia Costin é importante nessas questões de administração pública, né, e citando, por exemplo, Bresser Pereira, vai trazer essa ideia do patrimonialismo, né, a sociedade brasileira o poder é patrimonial, portanto a estrutura política é patrimonialista, e a estrutura administrativa idem, acompanha, há uma correspondência, que cederia espaço, depois, né, foi sucedida por uma sociedade burocratizada, e que vai ceder espaço também para um certo papel gerencial fundamental. O Bresser é aquele que faz a reforma, que promove, está à frente da reforma administrativa do Estado, né, sob o governo Fernando Henrique, e que vai trazer um caráter econômico para a política. A dimensão econômica passa a ser fundamental e pela qual o Estado é responsabilizado, inclusive, se não tiver uma atenção muito, né, grande com a riqueza da nação, a riqueza pública. As teorias do Estado, né, vão trabalhar com esse campo que se autonomiza, né, ou seja, a gente tem uma sociedade e dessa sociedade emerge um campo político que deve ser estudado, que é um campo político que organiza a vida dessa mesma sociedade. E o Bourdieu nos traz uma ideia importante, que é a da universalização dos modos de vida locais e regionais. O Pierre Bourdieu, ele vai considerar a formação do Estado, a institucionalização dessas formas dispersas pelo território, como um processo de formação do Estado. Então é claro que nós temos perdas na formação do Estado, né, que como síntese vai deixar as especialidades, os modos especiais de vida, né, não podem todos eles estarem presentes no Estado. Então há perdas e há ganhos. Tradicionalmente, né, a gente vê o Godelier, mais um antropólogo, nos mostra como é que o Estado pode ser formado, de fora para dentro, de dentro para fora. Há estados que são formados por guerras e impostos, e há, né, estados que são formados por acordos internos, enfim. O Gustavo Batista Barbosa, citando Clastres, né, mostrando que há uma ideia, né, uma variedade histórica, de novo, eu o cito como importante nessa questão, vai mostrar que o Estado não é só coisa, né, não é a Casa Branca, o Kremlin, né, o Champs-Élysées, enfim, mas as estruturas de poder e a de variação de poder que está dentro deles. A abordagem liberal, ela resolve bastante fácil, com muita facilidade, a questão do Estado. Ela diz que ele é uma entidade neutra que deve, né, administrar a vida da nação, enfim, da sociedade. As abordagens críticas, né, como a marxista, por exemplo, vão mostrar que o Estado vai carregar todo o conflito, todas as contradições da própria sociedade. Uma sociedade bastante desigual terá um Estado que vai mostrar isso, né, que deve ser interpretado desse modo, né.
seria um Estado que apresenta e representa um poder de classe. Então, o materialismo histórico vai fazer essa abordagem, vai trazer esses problemas, enquanto o pensamento liberal vai mostrá-lo como uma entidade que cumpriria sua função, do ponto de vista formal. A diferença entre essas teorias, ele vai falar que tem um marxismo vulgar mesmo, né? O próprio Boron vai mostrar, que não vê os problemas, e eles vão mostrar atividades do ponto de vista economicista, ou seja, redutoras do ponto de vista econômico, tanto os liberais quanto esse marxismo que ele chama de vulgar, porque vão mostrar, vão se circunscrever à produção e às classes, e tudo é mais complexo, como ele vai dizer e vai desenvolver no seu livro. No próximo slide, a gente vê uma interatividade. Assinale a alternativa correta sobre a institucionalização da política como aparato estatal. Letra A, exclusividade da dimensão política na Constituição do Estado. Letra B, as perspectivas de análise funcionalistas tomam o Estado como agente, como regulador neutro. Letra C, o Estado é uma solução política exclusiva, a mais avançada. Letra D, a ciência política nada tem a ganhar com os estudos antropológicos sobre as organizações de poder. E letra E, não tem cabimento falar em universalização das relações sociais locais e regionais para designar o Estado. E já voltamos com a resposta.